Olá pessoal, tudo bem? Bem, aqui é do canal Resgatando a História. Fico muito feliz por estar de volta com vocês para apresentar novamente a aula de número 4. Antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Sou o professor Alan, sou pesquisador e também sou youtuber. E a minha proposta no canal é trazer sempre aulas que sejam rápidas, mas que sejam coesas. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria humildemente de agradecer aquelas pessoas que já se inscreveram no canal, meu muito obrigado. E pedir para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal para que você não perca nenhuma aula, para que você seja notificado quando sair o próximo vídeo, para que você não perca nada. E também gostaria humildemente de pedir que você deixe um like, para que o canal ele possa ganhar visibilidade na plataforma do YouTube e assim as aulas ganharem mais destaque. Gostaria também de trazer a vocês aqui a nossa fonte bibliográfica, a qual nós iremos trabalhar nessa aula. Tenho dois livros que eu irei apresentar a vocês. O primeiro livro é de Peter Buck, um historiador e pesquisador muito conhecido no mundo da historiografia. Ele traz como tema principal neste livro a cultura popular da Idade Moderna. Certo? Então é um excelente livro para quem gosta de pesquisar e de se aprofundar nos assuntos. O outro livro que eu trago a vocês, ele é muito bom também. Ele vai do feudalismo ao capitalismo, uma discussão histórica, de Theo Santiago. Para quem gosta de pesquisar a fundo, é um excelente livro de pesquisa. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço, solta a vinheta. Bem, indo agora direto à nossa aula, eu convido a vocês a fazer comigo uma viagem na linha do tempo. Bem, nós iremos ver nessa quarta aula sobre as grandes navegações e o mercantilismo. Mas o que foram essas grandes navegações? Como foi que ocorreram? Essas grandes navegações ocorreram em grandes embarcações, né? E também temos que entender que era o que tinha de mais valioso na época e evoluído também. Um outro ponto importante, uma outra característica das grandes navegações foi também que as grandes navegações elas não ofereciam uma questão de qualidade no que se refere à alimentação e segurança para os seus viajantes. Então, são pontos bem importantes que nós, como pesquisadores e professores, temos que elencar em nossas aulas. Agora, eu pergunto a vocês, as motivações... Quais foram? As motivações que levaram às grandes navegações foram econômicas. Isso mesmo, foram econômicas. Vejamos aqui na descrição. Na transição dos séculos XV para o século XVI, foi um intenso comércio de produtos do Oriente, ou seja, as especiarias. Essas especiarias iam dar trabalho mais na frente. Esses produtos eram trazidos do Oriente pelos árabes até o Mediterrâneo, onde eram comprados pelos mercadores da Península Itálica, que os revendiam. Esses produtos encarecidos em forma de monopólio feitos pelos árabes fez com que os comerciantes europeus procurassem em outras regiões uma saída para acabar com esse monopólio. Olharam para o Atlântico e viram uma oportunidade. Trocando em miúdos essa pequena introdução que eu deixei no quadro para que vocês possam anotar posteriormente, eu digo a vocês, os europeus, os comerciantes europeus, eles estavam entre a cruz e a espada. Por quê, professor? Porque os árabes vinham do Oriente trazendo essas especiarias. Essas especiarias custavam um valor muito alto, muito exorbitante, uma vez que, abre aspas, os comerciantes europeus teriam que revendê-las. Então eles não tiveram saída a não ser pelas grandes navegações. Então, por isso que inicia-se as grandes navegações, porque eles vão através dos mares buscar uma nova alternativa, uma nova forma de fazer mercado, englobando todo o nosso globo terrestre. Uma outra parte muito importante também no que se refere às grandes navegações e seu desenvolvimento, para que a gente possa compreender até chegar ao mercantilismo, é a questão das especiarias trazidas do Oriente. Ou seja, o que eram essas especiarias?
Essas especiarias eram vegetais, como nozes, gengibre, pimenta. Essas especiarias vindas do Oriente, trazidas pelos árabes até a Península Ibérica Italiana, pelo Mediterrâneo, era justamente para suprir algumas necessidades europeias, como por exemplo, fazer com que o mantimento do alimento, como a carne, pudesse durar mais um pouco. Era para também fazer a questão de perfumaria, a questão de cosméticos e etc. Então, a questão das especiarias trazidas do Oriente era para essa finalidade, correto? Uma outra parte importante, o imaginário europeu. Quando se fala de imaginário europeu, isso aqui dá uma outra aula bem interessante, mas eu vou resumir dentro do recorte temporal das grandes navegações. No caso, o imaginário europeu, os viajantes que se aventuraram nos mares, principalmente desbravando o Oceano Atlântico, esses viajantes eles vinham com uma metodologia, uma ideia também da Idade Média, ou seja, muita superstição, tem a questão também da igreja, da religião. Então, para que as suas viagens fossem patrocinadas pelos reis absolutos e pela burguesia que havia se juntado com o rei, eles tinham que também fazer, dentro dos seus relatos de viajantes, eles tinham que dizer que encontraram feras pelos mares e coisas parecidas. Então, superstições, que muitas coisas são abarcadas e mostradas dentro dos livros historiográficos. Uma parte muito importante também, o Mar Tenebroso. O que significa essa questão, professor, de um mar tenebroso? No início da Idade Moderna, os europeus pouco conheciam sobre o Oceano Atlântico. Lembrando que a Europa ela fica de frente, no mapa mundi, de frente para a América do Norte e para a América do Sul. Então, pouco eles conheciam sobre a questão do Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. Eles não conheciam, era desconhecido, certo? Em regra geral, as embarcações elas navegavam pela costa e evitavam o máximo o alto mar, ou seja, como a parte da Europa ficava na parte de cima do mapa, eles vinham descendo rente, certo? Para não se distanciar, não pegar o alto mar, e chegavam logo na África. Então eles tinham muito medo de pegar o alto mar e ir para o desconhecido. Então isso era muito perigoso para eles. Então até aqui eu acho que está tudo tranquilo. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá. Os perigos reais. Na transição do século XV para o século XVI, 10%, vejam só essa questão de estatística, apenas 10% da tripulação não terminava a expedição. Por quê? Porque eles morriam por acidentes ou doenças. E a doença mais temida era a desinteria. Era muito séria essa questão. Também tinha a questão de resfriados e pneumonias. Então, devido à questão do clima, de logística, péssimo alojamento, a necessidade de fazer o mercantilismo, novos comércios, novas descobertas, custavam a vida de cerca de 10% da população que se aventurava dentro das embarcações. Então, não era brincadeira a coisa. Sobre a questão dos abismos, os navegadores tinham medo que houvessem abismos em alto mar, por nunca terem se aventurado. Lembrando que a questão das grandes navegações foi um marco dentro da historiografia. Lembrando que essa transição da Idade Média para a Idade Moderna vai forçar de forma econômica o homem europeu a se aventurar no Oceano Atlântico para tentar descobrir formas de fazer uma nova forma de mercantilismo, ou seja, buscando novos mercados. Uma outra parte muito importante que devemos elencar nesta maravilhosa aula é a questão da evolução científica. Professor, mas nós estamos trabalhando sobre as grandes navegações e o mercantilismo. O que tem a ver a questão da ciência, das descobertas? Tem tudo a ver. Por quê? Porque os progressos técnicos e científicos vão ajudar, vão cooperar para que as grandes navegações tenham êxito em sua finalidade. Por exemplo, a bússola foi um conhecimento científico que muito contribuiu. Então a importância da bússola foi magnífico, foi maravilhoso, porque só através da bússola eles conseguiam fazer as localizações, as projeções de forma mais precisa naquela época. Lembrando que tudo isso era novidade.
Houve também o desenvolvimento da cartografia, ou seja, a criação dos mapas. Hoje nós temos o mapa mundi, começa nesse período aqui, ó, nesse recorte temporal, que vai de 1488 a 1490. É importante esse registro, porque é a revolução já começando, a revolução científica. Lembrando que nós estamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a época do absolutismo, a época que inicia o capitalismo em busca de riquezas e por aí vai, mas vamos chegar lá, só um instante. Dando continuidade aqui sobre a expansão marítima, começa com Portugal. Eu pergunto a vocês, como pode um país tão pequeno, tão minúsculo, desbravar os mares, desbravar o Oceano Atlântico, desbravar coisas que o homem jamais havia conquistado ou visto? Nós percebemos que a expansão marítima começa com Portugal porque existe, como eu expliquei anteriormente, a necessidade de se buscar novos comércios. Vamos aqui, ó, nessa descrição. Sua posição geográfica contribuiu muito. Por quê? Porque ele fica praticamente de frente para o Oceano Atlântico. Então isso vai ajudar, vai alavancar com que o Império Português, né, ele possa se alçar no oceano e assim fazer suas conquistas. Vamos lá. Já tinha domínio também sobre a cidade de Ceuta, que tornaria-se a sua primeira colônia. Então Ceuta foi sua primeira colônia. A cidade de Ceuta ficava localizada na África. A região era, vamos lá, cheia de povos islâmicos. Lembrando que existiam muitos povos islâmicos fazendo a questão do comércio de especiarias. Eles levavam até o Mediterrâneo, onde estavam localizados os europeus. Só que isso não funcionou por todo o tempo, né? Houve essa reviravolta porque começou a surgir as grandes navegações. Mas um fato importante, dando continuidade, é que os povos islâmicos, eles faziam transporte do ouro também. Existia muita questão do transporte do ouro lá, né? Diversos produtos e também de escravos. Muitas vezes a gente entende que foram os portugueses que começaram a fazer a questão da escravização do negro. Não. Você vê que aqui, ó, o povo islâmico já fazia também a questão da parte de escravos, no caso escravizar as pessoas. Mas se você for pegar um livro histórico que é sagrado para os cristãos, no caso a Bíblia Sagrada, se você observar nos Pentateucos, nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, você vai perceber que o Egito ele escravizou o povo judeu. Então você percebe que não foram só os romanos, não foram só os portugueses, os ingleses, os espanhóis. Isso já é uma coisa que começou um pouco antes. Isso aí merece um outro estudo, uma outra oportunidade, tranquilo? Vamos dar continuidade. Então, uma parte muito importante, a possibilidade de expansão da fé cristã foi um outro ponto sobre o que se refere à expansão marítima que começava com Portugal. Eles tinham esse interesse também de fazer com que a fé cristã, né, ganhasse aí uma nova repercussão, porque o terreno era muçulmano, né? Então isso é muito importante nós destacarmos aqui na nossa aula. Um outro ponto interessante é que em 1488 contornaram o Cabo das Tormentas, no caso sob a liderança de quem? De Bartolomeu Dias. Percebam que a partir de 1488 começa essa grande expansão das grandes navegações, começa com Bartolomeu Dias. Logo em seguida, depois de 1488, vem quem? Vem Cristóvão Colombo, ele chega à América. E ele chega quando? Em 1492. Percebam a questão do recorte temporal bem próximo. Então eles estavam a todo vapor na questão das grandes navegações. Em 1498, Vasco da Gama chega aonde? Chega às Índias. Isso é importante relatar, é um fato histórico registrado em nossos livros. Um outro ponto importante, em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele chega ao nosso Brasil, que nós conhecemos hoje, a nossa terra amada. Em 1501, Américo Vespúcio, ele vem dar uma olhada nas Américas e ele percebe que as terras estão muito ao sul. Então ele percebe que esse local não é as Índias, e sim uma nova terra, um novo mundo. E ele remete uma carta a Lourenço de Médici, que só vai chegar 2 anos depois, porque nós devemos lembrar que nessa época o único meio de transporte a qual eles tinham de longa distância eram as grandes navegações. Então
Américo Vespucci ele escreve uma carta descrevendo a Lourenço de Médici na Itália, né, explicando que havia se descoberto aí novas terras e propostas de se encontrar um novo mercado para que a Itália, a Península Itálica pudesse explorar. Estão gostando da aula? Está interessante? Vamos continuar. É muito importante e sério você compreender a seguinte questão. Por exemplo, a questão da decadência da rota do Mediterrâneo. Por que, professor? Por que houve uma decadência na rota do Mediterrâneo? É muito simples. As novas descobertas das Américas, as viagens marítimas iriam diminuir no Mediterrâneo, ou seja, as superpotências, no caso o poder absoluto, consolidado de Portugal primeiro, consequentemente da Espanha, eles entenderam que era mais vantajoso buscar essas riquezas no novo mundo que foi descoberto, ou seja, a América do Norte e a América do Sul. Mas vamos compreender por partes, calma. As navegações espanholas, né, depois das portuguesas que foram as pioneiras, veio as espanholas. A Espanha começou a navegar mais tarde. Por que, professor, a Espanha começou mais tarde? Porque ela conseguiu expulsar os árabes do seu território e formar uma monarquia centralizada. Ou seja, lembrando que nesse contexto, um pouco antes, houve a questão das cruzadas. A gente pode fazer uma outra aula com um tema bem interessante. Mas eles conseguem expulsar os árabes, certo? E com isso eles conseguem formar o quê? Eles conseguem formar uma monarquia centralizada. Assim como Portugal formou em 1386, se eu não me engano. 1300 e alguma coisa. Então assim, você vê que é uma escadinha. Cada um vai se formando. Portugal foi o primeiro. Espanha foi o segundo. E agora nós vamos para a parte da expansão marítima inglesa. É muito interessante essa parte. Por quê? Só vai começar no século XVI, porque também a marinha, no caso, a parte marítima inglesa demora tanto a se expandir, porque eles estavam na Guerra dos 100 Anos, ou seja, a Inglaterra com a França. Então isso vai demorar pelo menos uns 100 anos para que eles possam dar aí os seus primeiros passos referente a esse quesito de conquistas nas grandes navegações, beleza? E outro fato importante é que as duas rosas que teve como governo principal, primeiro, o Império Tudor, né? Esse império ele vai ser aliado quem? A burguesia. A burguesia ela vai financiar toda essa parte burocrática, de gastos, finanças, para que realmente houvesse aí uma exploração via oceano. Então, o império inicial da Inglaterra vai se dar com o Império Tudor, tá? A expansão marítima francesa, essa parte, a França vai questionar o tratado feito por Portugal e Espanha, ou seja, o Tratado de Tordesilhas. E, entre outras palavras, é importante entender o seguinte: quando Portugal chega primeiro, Espanha chega em segundo, e eles começam ali a fazer a exploração das riquezas, tanto da América do Norte como da América do Sul, mais tarde vai chegar ingleses, franceses e holandeses vão dizer assim: ei, que tratado é esse? Vocês fazem tratado, não coloca o nosso país, vocês não dividem essa fatia do bolo, por quê? A gente não reconhece, a gente quer uma fatia desse bolo. Então, haverão, né, nesse contexto aqui, muitas invasões e guerras devido à questão do comércio. Lembrando que o mercantilismo vai estar a todo vapor a partir do século XVI. Então, a França, a Inglaterra, juntamente com a Holanda, que não é um poder absoluto, não tem uma monarquia absolutista, mas é muito forte também, eles vão questionar esse tratado feito aqui por Portugal e Espanha, ou seja, o Tratado de Tordesilhas. Eles não aceitam e eles vão querer essa fatia. A expansão marítima holandesa. Ampliaram a navegação a partir de 1580, você vê que eles já começam aí a engatinhar na questão marítima, mas eles mesmo assim demoram porque quando eles se livram do domínio espanhol, ou seja, a Holanda era dominada pela Espanha e ela demorou. Em 1580 eles começam, só que vai demorar um tempo para que eles possam se reabilitar, se reorganizar, se readaptar e se reinventar nas grandes navegações para conseguir o quê? Atingir o mercantilismo. Então, outro ponto interessante da expansão marítima holandesa
é que a principal ação da Holanda foi criação de companhias mercantis privilegiadas. Eles não foram bestas, não. Eles foram pessoas que observaram como Portugal se movia, como Espanha se moviam, e através disso ele conseguiu fazer o quê? Uma junção aqui e outra ali. Então ele teve o quê? Ele teve companhias mercantis privilegiadas. Um outro ponto importante é que estabeleceram feitorias e fundaram o quê? Colônias na América do Norte. Como nós conhecemos, a cidade de Nova York hoje foi fundada por quem? Foi fundada pelos holandeses, né? Inclusive, antigamente, Nova York não se chamava Nova York, se chamava Nova Amsterdã. Ganhou esse nome, Nova York, posteriormente. Então, muitas pessoas às vezes não conhecem essa parte da história, que é muito bonita por sinal. Mas não terminou, nós vamos continuar. É muito importante também compreender, gente, o seguinte, olha só. As navegações francesas, inglesas e holandesas, eles vão dar início à pirataria. É, a pirataria. Mas, professor, o que tem a ver a pirataria? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o mar não tem dono. O mar não é de ninguém dentro desse contexto das grandes navegações. Para atingir o mercantilismo, vai se chegar a isso, pirataria. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Para pilhar as riquezas de portugueses e espanhóis, franceses, ingleses e holandeses vão armar poderosas frotas de navio e colocar o que? Nas mãos de capitães experientes. Ou seja, eles vão preparar uma frota de pessoas para guerrear, para roubar, pilhar portugueses e espanhóis. Vejam como eles são. Já que eles não podem adentrar dentro das terras da Nova América descoberta, no caso América do Norte e América do Sul, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer pilhagem, vão roubar em alto mar, vão praticar a pirataria. Era muito comum nessa época, principalmente pela Inglaterra, pela França e pela Holanda. É uma característica bem interessante. Dando continuidade aqui, temos que compreender também que esses estados aqui absolutos, no caso a Inglaterra, a França, a Holanda não era um estado absoluto, mas vai ter uma participação maciça nesses ataques. E no caso eles vão dar a carta de corso, que era o quê? Era uma autorização para os ataques, ou seja, os corsos eram os piratas da época, eles faziam isso, viviam disso. Era no caso os mercenários, que nós conhecemos muitas vezes nesses filmes de Hollywood. Não muda muita coisa, a diferença é que era em alto mar. Tranquilo? Dando continuidade, vamos para as consequências das grandes navegações. O que foi consequência? Eu não diria que foi uma consequência. O mercantilismo, ele foi uma necessidade. Chegou-se a isso. Então, o mundo começava o quê? A ser unificado pelo comércio. Aí surge das grandes navegações o mercantilismo. Então, vamos compreender alguns fatos e características importantes do mercantilismo. O metalismo, a acumulação de estoques metálicos entendidos como um meio de alcançar a riqueza e a prosperidade, e não um fim em si mesmo. Ou seja, o metalismo vai ser o meio das superpotências, no caso como a Espanha, principalmente a Espanha, vai se preocupar em obter ouro e prata na América do Norte e na América do Sul, no caso, nas espanholas, no caso, né, que nós conhecemos hoje como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e tudo mais. Então eles vão aí tentar tirar o máximo possível dessas riquezas que eram abundantes. Tranquilo? Já Portugal, ele vai conseguir no Brasil extrair o pau-brasil, que é uma riqueza que eles fizeram um monopólio. Então, além do pau-brasil, eles também vão explorar a cana-de-açúcar, o café, entendeu? Vai também surgir a questão da exploração nas Minas Gerais, do ouro, né, do diamante e tudo mais, mas isso é uma outra questão. Mas é só para nós contextualizarmos e compreendermos, tranquilo? Olha só, temos também a teoria da balança do comércio, ou a teoria da balança comercial. Os mercantilistas compreendiam a importância das trocas comerciais entre o quê? Entre os países, favorecidas pela formação de um comércio em escala mundial. Entendam, escala mundial, ou seja, tudo isso a partir do século XVI. Nós podemos compreender o seguinte,
que houve essa necessidade de se juntar, de fazer comércio um com o outro. Então, a partir do século XVI, vai existir um mercantilismo em escala mundial. Agora, incentiva a produção manufatureira, isso é importante. A manufatureira é a forma básica de produção industrial durante a época de transição. Então isso também foi uma coisa muito corriqueira que aconteceu. Ou seja, eu estou numerando as características do mercantilismo. Já vimos o metalismo, teoria da balança comercial e o incentivo à produção manufatureira. Também tivemos o incentivo à construção naval, que foi proporcionado por quê? Foi proporcionado pelos ingleses. Não é à toa que eles foram os pioneiros, né? Tiveram uma marinha muito forte, quase ninguém procurava desafiar os ingleses, porque eles eram realmente fortes. Mas não acabou ainda não, vamos continuar. Uma coisa muito importante também, que eu finalizo com vocês, nas questões das características. Vamos lá. Política demográfica favorável. O que significa isso, professor? Bem, entende-se que uma população numerosa significa maior segurança para o Estado e principalmente mais o quê? Mais produção. Uma vez que o absolutismo tem todos ali ao seu redor e ele pode, com isso, impor impostos, ele também vai ter lucros. Então a produção, consequentemente, vai aumentar. Tudo certo? Então, pulando para esse outro exemplo da característica, protecionismo alfandegário. Isso aqui geralmente é cobrado em provas do Enem. Isso aqui também cai em provas de pré-vestibular. Então vamos lá. O protecionismo alfandegário trata-se de restringir ao máximo a entrada de produtos estrangeiros. Já está bem claro aqui, tá? Objetivando a proteção do artigo nacional, ou seja, os mercados nacionais. E trocando em miúdos aqui, a protecionismo alfandegário é que cada um vai proteger o seu. Todo mundo vai verificar, segundo os seus interesses, aquilo que é mais importante e vai exportar mais e importar menos, ou seja, vai haver uma valorização, uma proteção alfandegária, certo? Vamos lá. O colonialismo trata-se de um elemento fundamental na política mercantilista, certo? Uma vez que, através do, vamos lá, monopólio, olha essa palavra, monopólio, se garantia exclusivamente no comércio sobre a produção das colônias. Vou dar um exemplo para matar essa questão. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto por Portugal, o que eles fizeram? O monopólio do pau-brasil, do açúcar, do café. É claro que franceses, holandeses, ingleses, até espanhóis tentaram pegar uma fatia do bolo, mas o monopólio era de Portugal. Quando os ingleses, franceses e holandeses tentaram pegar na América do Norte a prata e o ouro e os outros diamantes, pedras preciosas, etc., é claro que eles também não tiveram essa autorização dos espanhóis. Houve guerra, tudinho, como nós conhecemos, até também nas republiquetas espanholas aqui na América do Sul. Mas é só para contextualizar. Agora eu concluo com vocês da seguinte forma. Ao analisar as práticas mercantilistas, observamos que houve uma necessidade por várias formas de se fazer comércio. É necessário entendermos que tudo tem o seu tempo e seu espaço na linha que nós estamos propondo aqui nesse recorte temporal das grandes navegações do mercantilismo, ou seja, houve-se a necessidade de ter uma nova forma de comércio, ou seja, o mercantilismo. Isso está bem claro. No decorrer de toda a aula eu procurei também enfatizar bastante. Então, entretanto, temos que entender que tudo isso ocorreu devido à peste negra, que ocorreu no século XIV na Europa. Sabemos que a peste negra desenhou, segundo estudos de alguns historiadores e também pesquisadores, dizimou cerca de pelo menos 1/3 da população da Europa. Então, tudo isso aí desestabilizou de forma negativa a Europa ocidental. E um outro ponto importante é que pelo desgaste do feudalismo. Ou seja, o que é isso, professor, desgaste do feudalismo? O desgaste do feudalismo é quando esse sistema que era, cada um controlava o seu feudo, o senhor nobre, que habitava nas cidades, antes das invasões bárbaras, ele teve que migrar para os campos e consequentemente, esse negócio de só plantar e colher aquilo que você precisa já se tornou o quê?
já se tornou saturado. Teria que se fazer novas formas de mercado, novas formas de se abrir mercado a nível mundial. Então, as grandes navegações proporcionaram isso. O mercantilismo proporcionou isso. Então, isso soou de uma forma positiva. Então, essa foi a nossa aula. Procurei me atentar nos detalhes mais importantes que geralmente são cobrados em provas do Enem e em provas de pré-vestibulares. Fiz com muito carinho essa aula para vocês. Espero humildemente que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal para que vocês não percam os próximos vídeos que irei postar no decorrer dessa semana. E meu muito obrigado. Fui!